Todos que conhecem Tatenoyusha conhecem as ondas da calamidade, essas ondas que ameaçam o mundo, ameaçam destruir o mundo e trazem consigo muitos monstros que matam todo mundo e destrói tudo que eles veem pela frente. Essas ondas que apenas os heróis podem parar, apenas os heróis com as suas armas lendárias e seus grupos upados podem conseguir repelir com sucesso para salvar o mundo. Mas e se eu te falar que por trás dessas ondas existem pessoas? E essas pessoas são chamadas de a vanguarda das ondas, que são pessoas que querem a destruição dos mundos. Você quer saber mais sobre isso? Então se liga que eu vou te falar isso agora. E avisando que esse vídeo pode e vai conter muitos spoilers da nova, então tome cuidado para não ser spoilado. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento. Dá aquele tapa, não estou contando com o seu like aqui. Para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga aqui nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto da Arquitetura Marota entre a gente. E antes de tudo, primeiro eu preciso explicar na verdade o que essas ondas são, porque não são o que você imagina. As ondas da calamidade basicamente acontecem quando os mundos se chocam, tipo ó, mundo A, mundo B. Aconteceu uma onda. É basicamente isso. Tenha em mente o seguinte cenário. O universo é como se fosse uma mesa de sinuca, enquanto os mundos são as bolas. Então tem uma entidade suprema, um ser que não sabemos quem é ou por que ele faz tudo isso, que se chama Devorador de Mundos. E esse ser basicamente pega o taquinho dele e fica atacando uma bola nas outras. E isso faz com que as bolas fiquem se batendo. Ou seja, ele faz com que os mundos fiquem se batendo toda hora. E isso, claro, cria as ondas de destruição. Basicamente, é ele quem faz com que os mundos sejam destruídos através das ondas. E as ondas acontecem quando os mundos se chocam. Isso cria rachaduras nas fendas dimensionais e faz com que monstros possam entrar nesses outros mundos. Ou seja, basicamente, os monstros existem na fenda dimensional. E quando os mundos se chocam, eles meio que racham, meio que sangram e fazem com que os monstros possam entrar lá dentro para, claro, tacar o terror em todo mundo. E se as ondas não forem repelidas a tempo, os dois mundos que se chocaram meio que vão se fundir e se tornar um. E foi assim que na antiguidade os 4 mundos se tornaram um mundo, se chocando, se fundindo e se fundindo novamente. Ou seja, se ela não for repelida, eles se fundem. Sim, é assim que acontece. Mas também tem um outro ponto, que se no final de tudo a onda não for repelida, se os heróis não derrotarem as ondas de destruição, esse mundo vai ser destruído, sim, ele vai se tornar um deserto árido, um campo detonado, devastado sem tudo. O mundo vai ser destruído pelas ondas da calamidade. Enquanto, claro, o mundo que conseguiu repelir elas vai ficar mais forte, tendo a essência mais forte, mais poderosa. E não sabemos realmente por que o Devorador faz isso, por que ele quer destruir os mundos, porque ele quer devorar os mundos. Mas, é claro, sabemos que ele é aquele que faz com que os mundos sejam destruídos ativamente. E não sabemos muito sobre quem é o Devorador de Mundos em si, apenas que a irmã da Cine chama ele de General e em escrituras antigas ele é chamado de Deus. E, bom, o Naofumi e os outros colegas dele chamam ele e as outras pessoas que participam disso com ele de falsos deuses, porque, embora eles sejam entidades superiores que, bom, supostamente são chamadas de deuses, ele não é bem um deus, né? Porque olha o que ele faz. Ele é um falso deus, com certeza. E além de que é ele e quem mais for seu companheiro que reencarna os indivíduos reencarnados, ou seja, os vilões que são reencarnados meio que foram reencarnados por ele e seus comparsas. E agora vamos falar sobre a vanguarda das ondas, aqueles que estão por trás das ondas e querem destruir os mundos também. E que, óbvio, estão sob o comando do Devorador de Mundos, ou seja, o Devorador de Mundos e a vanguarda das ondas. E bom, a vanguarda das ondas é basicamente as pessoas que foram reencarnadas de outros mundos. Sim, basicamente isso. As pessoas que foram reencarnadas nesse mundo pelos deuses, ou melhor, pelos falsos deuses, são aqueles que ficam por trás das ondas e tentam destruir os mundos ativamente. Sim, basicamente eles reencarnam nesse mundo com suas memórias de vida passada para que eles possam fazer o que eles quiserem. Eles podem simplesmente destruir mundos com seus conhecimentos anteriores. E isso, claro, ajuda bastante o Devorador de Mundos. E todos eles têm um péssimo caráter, sendo gênios orgulhosos, arrogantes, autoproclamados, pensando que esse mundo é um jogo e não ligando para nenhuma vida que habita nele. Se o mundo for destruído, tá bom, essas pessoas aí são só NPCs aleatórios, eu não ligo, isso que é tudo um jogo. É basicamente isso que eles são. E inclusive é bem parecido com como o Motoyasu e o Itsuki e o Ren pensavam no começo da história, o que é bem interessante, né? Mostrar que os heróis pensavam da mesma forma que os vilões. Uau!
E bom, eles não se importam com as ondas e apenas querem se satisfazer da forma que eles puderem. Ou seja, quando tem onda, eles não ajudam. Eles na verdade querem que as ondas destruam tudo e se fodam, porque eles estão protegidos, afinal eles têm os poderes concedidos a eles pelos falsos deuses. Mas ele não quer salvar as outras pessoas, porque eles só se importam consigo mesmo e com a destruição dos mundos. Mas tem o principal, uma coisa que todos eles têm em comum. Todos eles gostam de estar acima dos outros. Ou se chamando de herói, ou se chamando de rei, ou tendo um harém gigante, ou até mesmo tendo os três ao mesmo tempo. Todos eles gostam de estar acima dos outros, se sentindo melhor do que as outras pessoas. E bom, o Naofumi disse que ele tem certeza que todos eles eram otakus fracassados em suas vidas passadas. Tipo, aqueles caras que não saíam do quarto, sim. Eles eram urudeus da vida, aí foram reencarnados e ficaram assim. Urudeus, você teve sorte, muita sorte. E bom, como já esperávamos, né? Eles são contra os heróis, então eles querem destruir o mundo, então, bom, eles têm que lutar contra os heróis. Então, toda hora você vê um deles se chocando e batendo de frente contra um herói. Como, por exemplo, muitos deles foram grandes vilões na obra, por algum tempinho no caso. E eles têm habilidades especiais que foram dadas a eles pelos falsos deuses, como roubar armas lendárias, criar barreiras, ver os estados das pessoas, ter um armazenamento especial só pra si, pra poder guardar qualquer coisa, sabe? Esse tipo de cheat, todos eles têm um cheat especial dado a eles pelos falsos deuses. Tá pô, mano. Meu PC tá fazendo um barulho aqui, mano. Explode não, fio. Calma. E agora voltando para os heróis normais, vocês já sabem que algumas técnicas para combater as ondas foram perdidas com o tempo, né? Tipo, por exemplo, o Rengenmuso, que é uma técnica muito OP, uma arte marcial muito poderosa que atualmente Naofumi e seus amigos usam, mas que, tipo, tirando aquela vozona, ninguém mais conhecia. Então, sabe por que muitas técnicas e escrituras e coisas antigas sobre as ondas e tudo mais foram perdidas? Por causa da vanguarda das ondas. Porque o Devorador do Mundo achou que seria melhor que a vanguarda das ondas simplesmente destruísse esses registros. Ou seja, foi meio que indiretamente, mas eles tornaram muito mais difícil para as pessoas repelirem as ondas. Porque se o Naofumi e os outros heróis tivessem acesso a tudo que eles apagaram no passado, teria sido muito mais fácil ficar forte. Sim, eles realmente foram um pé no saco indiretamente, pra você ter noção disso. E algumas coisas que eles fizeram, tipo desaparecer mesmo, foi o Rengenmuso, como lutar contra as bestas espirituais. Sim, tem meio que uma forma correta de lutar contra essas bestas espirituais, mas o Naofumi não sabia disso porque foi perdido esse conhecimento. Então ele se ferrou quando estava lutando contra elas. E também foi perdido como passar do nível 100, tipo, o teto pro nível 100, como ultrapassar ele também foi perdido, tipo, o Naofumi conseguiu mais. Claro que não foi fácil conseguir isso. E outras coisinhas que também foram perdidas com o tempo porque eles enterraram no passado. E agora eu vou falar uma listinha aqui das pessoas reencarnadas para vocês. Então meio que eu vou ler aqui, tá? Porque gravar o nome de todo mundo vai ser meio complicado. Então eu vou ler a listinha aqui, passar uma foto aí e aquilo. Começando, vamos pelo Kyo Echnina. E ele foi um dos grandes vilões da obra, sequestrando os heróis para fazer experimentos, além de ter feito a tartaruga espiritual ficar muito furiosa. E até mesmo, claro, inventou algumas coisas bem avançadas. E ele foi morto pelo Naofumi quando o herói achou seu esconderijo e teve seu último confronto com ele. Passamos para o Tact, e ele foi um dos principais vilões da obra, roubando os poderes de todas as armas vassalas do mundo da Raftalia e até mesmo o escudo lendário. E nesse ponto, realmente, o Naofumi conheceu o desespero por pouco tempo. E ele se tornou o rei de Falbury ao matar o antigo rei, e mais tarde ele seria morto pelo Naofumi em um confronto final. Passamos para o Lixo 2, e ele é alguém que tinha um grande harém e introduziu várias tecnologias do mundo, como por exemplo, o clone das bestas sagradas. E ele queria a katana vassala, mas a arma escolheu a Raftalia em vez dele, e quando ele tentou caçar a Raftalia, ela matou ele. Sim, a Raftalia mandou muito aqui. Passamos para o Albert, e ele foi reencarnado, mas nós só o conhecemos depois que o Kyo matou ele e começou a manipular ele, então não conhecemos ele em si. E seguindo vamos para Escoltas Sem Nome, que basicamente é: de acordo com a Cine, duas escoltas, ajudaram a irmã dela a destruir o mundo dela. Então, meio que esses dois se encaixam nesses dois que ajudaram a irmã dela a destruir o mundo. E claro que mais tarde eles iriam atrás do Naofumi e ele mataria eles. Seguimos para Hiyagi Hidemasa, e ele também foi um dos principais vilões da obra. Ele sequestrou a Kizuna e foi ele quem matou os heróis da Joia, Ofuda e do Instrumento Sem Corte. E mais tarde ele seria morto pelo Naofumi em um último confronto. Passamos para Seiya.
E ele é alguém que é um tanto quanto diferente, porque ele criou um império de restaurantes que escravizava as pessoas com a sua comida viciante. Tipo, ele meio que fazia alguma coisa com a comida para ela ser viciante. E bom, o Naofumi parou e aí quando ele foi entregar informações sobre o Devorador dos Mundos, ele morreu porque não pode. Seguimos para Inimigo da Semana, e ele era alguém que nós sabemos que tinha habilidades de barreira. E passamos para os dois ladrões, que são dois reencarnados que tentaram se infiltrar na cerimônia de quebra de nível do nível 100, mas eles foram capturados e mortos. Seguimos para o Ren #2, que ele é um aventureiro do mundo da Glass que o Naofumi chama de Ren 2, no caso, né? E a habilidade dele era ver os status e habilidades das outras pessoas, e ele foi morto pelo dragão demoníaco. E seguimos para o reencarnado do arpão, e ele é um reencarnado que ganhou o arpão vassalo. Ele trabalhou com a irmã da Cine para lutar contra os heróis. Claro, ele foi morto pelo dragão demoníaco. E por último, mas não menos importante, talvez um pouco menos importante, nós temos o reencarnado da Ofuda. E ele é um reencarnado que ganhou a Ofuda lendária, e ele podia guardar coisas em seu armazenamento dimensional enquanto trabalhava junto do reencarnado do arpão. E claro, mais tarde ele foi morto pelo dragão demoníaco também. E é isso, meus amigos, as pessoas chamadas de Vanguarda das Ondas, aqueles que foram reencarnados para ajudar na destruição dos mundos, aqueles que são a maior parte dos vilões de Tate no Yusha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia, compartilha com todo mundo aí para ajudar a nós chegar mais pessoas no meu trabalho. Então eu quero me despedir de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!